Meu nome é Raíssa, eu sou acadêmica da 8ª fase do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e esse é o Vitor, acadêmico da 6ª fase do curso de Direito, também do Centro Universitário Católico de Santa Catarina. Nós estamos aqui para apresentar os resultados acerca do projeto de pesquisa intitulado Paradiplomacia e seus efeitos em Santa Catarina e Joinville, orientado pela professora doutora Luciene Dalry. Iniciando uma breve justificativa do projeto, a análise da prática paradiplomática pelos entes subnacionais brasileiros. A paradiplomacia é a atividade ou a participação internacional dos entes subnacionais, aqui no Brasil compreendidos pelos estados e municípios brasileiros, e é justamente a análise dessa atividade paradiplomática dos entes subnacionais na esfera internacional. E aí, a partir disso, se suscitou a necessidade de análise e compreensão de como essa atividade paradiplomática ocorre no meio e no âmbito internacional. O objetivo do projeto é a análise dos limites de atuação dos entes subnacionais pelos estados e municípios e face também a Constituição Brasileira de 1988 e de como acontece essa interação e se há uma permissão ou uma proibição contida na Constituição para que esses entes subnacionais possam ou não atuar no âmbito internacional e como essa atividade ocorre principalmente no estado de Santa Catarina e no município de Joinville. O problema jurídico, então, do projeto é quais os limites da atuação dos entes subnacionais, estados e municípios, submetidos ao inciso 1 do artigo 21 e ao inciso 8 do artigo 84 da Constituição Federal, ao interagir no âmbito da comunidade internacional por meio de acordos com governos nacionais e subnacionais submetidos à autoridade de outros estados soberanos. Os artigos desenvolvidos neste projeto de pesquisa, ao todo foram 3. O primeiro, a atuação externa dos entes subnacionais, a paradiplomacia e os entraves do ordenamento jurídico brasileiro, de minha autoria. A paradiplomacia, um estudo das políticas externas do estado de Santa Catarina, em coautoria com a Victoria Caroline Krieger, que também participa do projeto voluntariamente, e a paradiplomacia sulista Santa Catarina versus Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Vitor e a Victoria Caroline Krieger. O primeiro artigo, então, a atuação externa dos entes subnacionais, a paradiplomacia e os entraves do ordenamento jurídico brasileiro. O problema de pesquisa apresentado no artigo é a atuação no cenário internacional pelos estados e municípios brasileiros e a não constitucionalização da prática paradiplomática no ordenamento jurídico, provocando uma flagrante insegurança jurídica. O artigo teve mais um cunho de análise histórica e de como a prática paradiplomática ocorre de maneira geral no Brasil. Então, a contextualização histórica, uma breve contextualização, é a Paz de Westfália, em que impôs a soberania do Estado de uma maneira muito forte após o encerramento da Guerra dos 30 anos, a globalização como um fenômeno geral que enfraqueceu de uma certa forma a soberania, a relativização do conceito de soberania face à globalização, a corrosão da soberania estatal e a ineficiência do governo central para as questões referentes a questões pontuais dos entes subnacionais. A paradiplomacia como um conceito e os entraves para o exercício. A conceituação foi primeiramente desenvolvida por Panoy Soldatus em 1990 e Ivo Dušasek em 1990. Foi a primeira vez em que o termo cunhado foi encontrado. E aqui no Brasil, os principais autores que tratam do tema é Bessa Maia, Cotsias, Vigevani e Solon. Os benefícios trazidos pela paradiplomacia são os acordos comerciais para exportação, turismo e expansão econômica. Então, isso traz dentro do ente subnacional uma expansão econômica e acordos de cooperação internacional, trazendo uma riqueza comercial e tanto cultural muito grande. Os empecilhos principais no Brasil diz respeito à inexistência de personalidade jurídica de direito internacional público para os entes subnacionais, estados e municípios. E aí como isso vai imputar direitos e obrigações no âmbito externo. E as linhas teóricas principais para o desenvolvimento da paradiplomacia, tanto
que são contrários como favoráveis. De início, Jean Bodin defendia a soberania do Estado, em que um Estado só poderia existir se fosse um Estado soberano, isso de uma maneira mais remota, anterior. Já os autores mais recentes, Rezec, Bessamay e Sombra Saraiva, defendem a paradiplomacia como uma consequência da própria globalização e como um fenômeno que acontece de uma maneira inevitável. A paradiplomacia no âmbito dos Estados Federados, o Estado Federado ele possui como principal característica a descentralização de competências. Por isso, no modelo de Estado Federado, seria a forma mais fácil e mais viável da paradiplomacia acontecer. Porque a federação, o Estado Federado atribui autonomia às unidades subnacionais. Então, por isso, seria uma forma mais viável da paradiplomacia ocorrer. No Brasil, os entes subnacionais passaram a ter uma maior autonomia com a eleição dos governadores no Estado brasileiro, aqui em 1982, e por isso traria uma maior autonomia aos entes federados, especificamente dos estados. O Estado Federado também traz uma tendência de centralização dos poderes do governo central, fazendo uma certa incoerência no sistema, porque, da mesma forma que possui um modelo de descentralização de competências, a tendência do próprio Estado Federado é a centralização dos poderes no governo central. Por isso, a dificuldade de implementação e de legalização da paradiplomacia. Os empecilhos para o exercício da paradiplomacia no Brasil ocorrem pela expressa previsão da Constituição Federal, nos artigos 21, inciso 1, 84, inciso 8 e 18, no caput, de que a participação internacional está restrita à União, ao ente central, e não traria espaço para os entes subnacionais, estados e municípios participarem. E aí, o Tulo Vigevani diz que há uma tradição federalista centralizadora, que há uma incoerência no sistema e no tema quando o federalismo possui como principal característica a descentralização. Na atuação internacional aqui no Brasil, ocorreu com a criação, uma maior prática, ocorreu com a criação da AFEPA, que é a Assessoria Especial dos Assuntos Federativos e Parlamentares, e dos Escritórios de Representação. A primeira vez que um termo próximo à paradiplomacia, que foi a diplomacia federativa, foi usada em 1995, com o ministro das Relações Exteriores da época, Luiz Felipe Lampreia. Ele usou pela primeira vez esse termo próximo para a diplomacia, que é a diplomacia federativa, cunhando e reconhecendo, de certa forma, os esforços dos estados e municípios no âmbito internacional. Depois o Vitor vai abordar também um pouco sobre a PEC da paradiplomacia, que é a 475 de 2005, que tentou legalizar essa prática no Brasil, mas não logrou êxito. E aqui nós também tivemos o projeto de lei número 98 de 2006, proposto pelo senador Antero Paes de Barros, mas que também foi rejeitado pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, por violar os dispositivos da Constituição. Outro artigo desenvolvido é a paradiplomacia, um estudo das políticas externas do Estado de Santa Catarina. Nesse artigo em específico nós abordamos como o Estado de Santa Catarina e o município de Joinville exercem as funções no âmbito externo e como isso acontece. Então, o problema de pesquisa ele foi também um enfoque na paradiplomacia, os seus entraves, empecilhos, mas com foco pelas atividades empregadas no Estado de Santa Catarina e no município de Joinville. A atuação aqui em Santa Catarina, ela ocorreu primeiramente no governo do então governador Luiz Henrique, com a implementação da Secretaria de Articulação Internacional. Essa secretaria ela era vinculada ao gabinete do governador, mas diante dos bons resultados,
ela foi desvinculada do gabinete através do artigo 43 da Lei Complementar de 2005, 284 de 2005, e aí ganhou uma nova denominação, que é a Secretaria Executiva de Articulação Internacional, com maior independência e com mais atividades. Porém, em 2018, em fevereiro de 2018, essa secretaria foi desativada pelo então governador Eduardo Pio Moreira para a contenção de gastos e despesas do Estado. Essa pasta foi reativada pelo governador Carlos Moisés quando ele tomou posse, e hoje ela é atualmente liderada pelo Derian Campos. A atuação paradiplomática no município de Joinville, ela já é mais restrita a algumas atividades do ramo industrial e também do ramo cultural, como a filial da Escola de Dança Bolshoi, as cidades irmãs, que Joinville também possui, e aí dentro do ramo industrial, empresarial, o Parque Perene Business Park atrai muitos investidores e é um importante polo atrativo para a prática da paradiplomacia. Agora o Victor vai abordar um pouquinho sobre outro artigo desenvolvido. Perfeito. O nosso artigo intitulado A Paradiplomacia dos Estados Sulistas, ela contou com a participação dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em razão de que, apesar dos nossos contatos com a Secretaria atribuída das Relações Exteriores no Paraná, nós não tivemos um retorno sobre o nosso questionário elaborado. No entanto, Rio Grande do Sul e Santa Catarina colaboraram e muito de forma rápida com as nossas pesquisas. Como problema de pesquisa, instituímos. É possível afirmar que os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina possuem relações paradiplomáticas, levando em conta que a Raíssa já falou que essas relações são inconstitucionais. De acordo com a Constituição, o único ente competente para realizar atos no cenário internacional é o ente federado, a União. E a próxima grande pergunta é no cenário econômico: existe retorno econômico para os referidos estados decorrente da paradiplomacia? Primeiramente, é óbvio que esses estados fazem paradiplomacia, eles têm relações paradiplomáticas e que eles têm um grande retorno econômico advindo dessas relações, porque em virtude da globalização, dos meios tecnológicos aprimorados, nós não temos como centralizar todas essas negociações no poder do Estado. Mas antes de falar mais sobre o artigo, nós temos a tentativa de institucionalização da paradiplomacia por meio da PEC número 475 do ano de 2005. Ela foi proposta pelo ex-deputado federal André Costa, o qual ele buscava reformar a Constituição e adicionar um parágrafo ao artigo 23, na seguinte redação, abre aspas: os estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, poderão promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes subnacionais estrangeiros mediante prévia autorização da União. Fecha aspas. Primeiro a gente viu uma falha aqui, porque uma vez que você vai autorizar os estados e municípios a realizarem a paradiplomacia de forma legal, você tem outras normas na Constituição que deixam como competência privativa da União realizar esses atos. Então você teria que fazer muito mais que uma pequena reforma em um parágrafo. Aí que começam os problemas com essa PEC. Posteriormente, a avaliação dela foi feita pelo relator ex-deputado federal Ney Lopes. Infelizmente, o deputado federal da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania exprimiu uma discordância em relação a esse projeto de emenda constitucional. Pelas palavras dele, abre aspas: nada há no texto constitucional que impeça estados, Distrito Federal e municípios de celebrar atos internacionais. Fecha aspas. Aí nós começamos a ver que a Constituição proíbe, conforme a Raíssa já comentou, já mostrou os dispositivos legais. No entanto, o próprio relator da comissão encarregada de fazer a peneira da Constituição e Justiça disse que isso já é institucionalizado e é plenamente legal no nosso ordenamento jurídico. Infelizmente, nós não tivemos uma recente proposta de emenda constitucional e os entes subnacionais continuam fazendo paradiplomacia em razão da economia. A economia não para e nada vai fazer eles pararem. Passando para as questões de exportações e importações, nós analisamos por meio da plataforma ComExStat. Ele é um sistema atribuído pelo Sistema de Comércio Exterior no Brasil,
toda a receita legal, que é declarada, que entra e sai dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e vai para países afora. Foi possível perceber que de 2008 a 2018, Rio Grande do Sul exportou produtos numa quantia de 200 bilhões de dólares, enquanto Santa Catarina exportou 91 bilhões de dólares. É uma receita equivalente a 45,5% do Rio Grande do Sul. E no ano de 2019, o produto mais exportado no Rio Grande do Sul foi a soja, referente a 22% de toda a receita, enquanto em Santa Catarina, no mesmo ano, foi a carne de frango, muito conhecida no nosso estado, referente a 21% da receita. No âmbito das importações, esse cenário alterou. De 2008 a 2018, pela análise que fizemos, o Rio Grande do Sul importou produtos numa receita de 128 bilhões de dólares, enquanto Santa Catarina importou 138 bilhões de dólares, 7,81% a mais que o Rio Grande do Sul. E em 2019, o principal produto que o Rio Grande do Sul importou foram as naftas, que são compostos decorrentes do petróleo, referente a 14% de todos os produtos, e em Santa Catarina o produto mais importado foram automóveis de passageiros, referente a 4,7% da receita total. Aí que gira o nosso problema de pesquisa que nós respondemos. É possível afirmar que os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem relações paradiplomáticas? Eles afirmaram, complementaram vários acordos internacionais que eles possuem com entes afora, e que isso traz uma grande receita. Eles não tiveram um número X para nos explicar. Então, para complementar e poder fornecer quem visualiza o nosso projeto, para mostrar em números, trazer para o direito os gráficos, os dados de quanto importa a paradiplomacia e quanto importa a legalização dela. Aqui nós podemos ver que só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos últimos 10 anos, representa uma receita de 291 bilhões de dólares. É uma receita enorme comparada com o que o Brasil importa e exporta, tornando-os entes extremamente importantes para as relações internacionais do Brasil. Essa é a relevância que nós gostaríamos de mostrar e demonstrar no nosso artigo. Para complementar, você teria alguma palavra? Só encerrando, então, as considerações finais, os resultados obtidos, como o Vitor mencionou. Então, de fato, em que pese não haver uma constitucionalização ou legalização da prática paradiplomática no país, ela é praticada pelos estados e municípios justamente por conta das questões econômicas e de todos os benefícios trazidos de importação, exportação, e há o reconhecimento da prática e de todo o processo de constitucionalização, ele anda a passos lentos, infelizmente, e diferentemente do que o senador tinha colocado em seu relatório no arquivamento da PEC da paradiplomacia, como ficou conhecida, né, número 475 de 2005, é possível sim a constitucionalização, mas não de uma maneira tão atropelada, mas sim de uma mudança nos outros dispositivos legais da Constituição. Mas ela é viável, mas precisaria de alguns ajustes em outros dispositivos. Porém, é viável e sim traz muitos benefícios à economia e aos entes subnacionais, justamente pelo próprio conceito de federação e da forma como o nosso Estado é organizado. Então, isso viabilizaria e traria o retorno do conceito de federação e quebraria essa tendência de centralização do poder na mão da União e do Estado Central. Então, essas são as nossas considerações. Esperamos que tenha ficado claro e que vocês gostem dos resultados e do tema proposto. Obrigada. Muito obrigado.